E aí, homem de Deus? E aí, profeta? Agora o Tá motor me fica ouvindo mais bem aí? forte aí. Agora o couro Dois, come, hein? dois E profetas aí, aí do meus lado aí. queridos? Ai, E aí, meus queridos? Ah, rapaz, falou. o pastor Rodrigo tá pegando tudo, não tá deixando nada pra Não, gente aí. o pastor Rodrigo e a pastora Érica estão demais, não deixa nada. Cuidado, vocês brincam É, demais. vocês estão catando tudo. É, isso aí. Pega lá as pedrinhas lá pra mostrar pro pessoal aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu botar na bandeira, segura Ele vai aqui. botar aqui no. Sim, Roger, dura uma semana. O treinamento dos anjos, Roger, dura uma semana. O treinamento dos 5 ministérios dura 2 meses. Olha aí, pessoal. Essas pedrinhas aí são do céu, ó. Eles vão mostrar para vocês aí, ó. Espera aí que ele vai vir aqui também. Bota a luz assim, ó, em cima delas, assim, para ela aparecer brilhando aí, pastor Érico. Deve ver se dá para fazer. Deixa eu ver se consigo. Aí, ó, meu celular vai incendiar, só general. Pastora Naê. Olha aí, queridos. Olha as pedrinhas celestiais aí, ó, que caem da roupa dos anjos. Olha aí que coisa linda. Vocês estão vendo aí? Pode ser diamante, pessoal. Diamante mesmo, tá? Só que tem uma varia, tá? Pode ser pedra de cristal. E essas pedrinhas, elas soltam da roupa dos anjos, tá? Não são todos os anjos que têm pedras, né? Não são todos os anjos que têm asas, tá? Então tudo isso você vai entender lá no treinamento. Olha aí, coisa linda, irmão. São 10. Vocês estão vendo como é que tá brilhando aí, ó? Olha como é que brilha, pessoal. Olha aí, apóstolo Jason. O pastor Charles, o apóstolo Jason entrou em contato comigo. Benção, benção. Aí, ele aí, ó. Vocês viram aí, né? Vocês viram, né? Pois é. Aí quando vocês botaram a mão nela, vocês já ficaram com a mão cheia de pó, não foi? Então, eu estava na igreja no sábado, estava limpando lá as coisas lá. Aí eu vi brilhando, eu pensei que era um pedacinho de alumínio. E eu passei assim a mão, pensei que era um caco de vidro. Só que eu fico caçando pedra, né? Eu tô orando por isso já tem uns 2 anos, para Deus me enviar umas pedrinhas, já que eu vejo todo mundo pegando, eu falei, não, eu quero. A gente sempre caça. Quando eu vi a primeira igual um diamantezinho, fiquei louco. Aí saí Cara, seu correndo, coração mostrei. deve ter, Nossa, deve ter quase um ataque cardíaco na hora. falou, cara, finalmente, assim, né? Exatamente, Finalmente, meu Deus. Obrigado, obrigado. exatamente. Aí fui lá, mostrei um colega, quando eu voltei comecei a achar um monte. Comecei a achar um monte. Aí eu achei 7. Aí dei duas, dei uma para um colega, dei outra para outra. Aí depois a Erika foi, achou mais 4. Meu sobrinho achou uma. A gente tá na caça demais. E quando é engraçado, que quando a gente pega elas na mão, a gente começa a sentir eletricidade, dói dentro dos ossos, assim, no braço, no antebraço. Só da É a gente pegar, unção o que elas pessoal foi pegando carregam. elas e dói. É a unção que elas carregam. É a unção. As pedrinhas, elas são carregadas. Você já viu eletricidade estática? Quando você bota a mão em alguma coisa que está com eletricidade estática, você toma choque. Então, Isso aí. a unção de Deus, ela fica ali naquelas pedrinhas ali. A pastora Nair colocou aqui, ó. Agora todo mundo vai querer varrer e limpar a igreja. Agora Todo todo mundo mundo tá agora lá vai querer atrás. varrer e limpar a igreja. Até eu vou lá varrer a igreja lá agora. Aí, ó. Tá vendo? Eu achei várias em casa assim, até na geladeira tinha. Olha aí, ó, tá vendo? Até o Roger também achou aí, ó. Tá vendo, pessoal? São sinais, já são sinais, né, desse avivamento que tá por vir aí. Mas glória a Deus, pastor Rodrigo, pastor Érica, Amém. obrigado. Eu que Deus agradeço. vocês aí, tá? Glória a Deus. Vocês estão super ativados agora. Agora o portal abriu, né? Agora vocês vão achar mais em casa. Engraçado, o senhor falou de negócio dos anjos, que a ativação começar a descobrir os anjos e tal. Quem ativou a gente foi o pastor Charles. Olha aí. Não, pô. Foi, verdade. Esse nome do Uriel, por exemplo, foi no dia que ele me ativou mesmo, lá numa chapação, lá em Itacuruzá. Ó. Aí, ó. Nós dois.
Maravilha, Forte demais. maravilha, meu. E aí os caras passaram à minha frente, vocês estão demais, hein? Aí, ó, tá vendo? Acharam primeiro que você, pastor Charles. Eu só tô achando pedra mesmo, agora tem nada. Você só tá achando pedra mesmo, né? Pedra Porque tua, quando vir, vai nem conseguir pegar na mão. vai vir, mas vai vir bem pesada a pedra. É, desse jeito. Tá ótimo, meus queridos. Tchau, Obrigado aí gente. pelos Deus abençoe. viu? Amém. Deus abençoe. Pode tirar a gente aqui, eu não sei nem como é que sai. Aqui, vocês vão ter que... Vai na janelinha, assim, ó. Clica na janelinha. Calma aí. Remover. Será que é aqui? Espera Tem aí. como? Sair aqui. Aí. Pronto. Aqui achamos os dois. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Maravilha. Pastor Charles, querido, e aí? Eu queria que você contasse aí a operação angelical aí, com aquela batalha espiritual, pontos de Foi detalhe. Foi benção. Deixa eu falar com o pessoal aí, graças e paz, queridos. Vocês que estão aí nos assistindo, que possa ser mais um testemunho de fé de vocês, que venha contribuir para aquilo que o Pai quer fazer na vida de vocês. Foi uma experiência, assim, primeira vez que eu tive, por causa do apóstolo Léo. Na minha sala, a gente conversando, do nada esse homem parou e falou assim, eu tenho que orar pela Dani, pela pastora Dani. E foi orar pela pastora Dani, acabou alcançando a mim. Aí a gente teve esse vislumbrar, esse deslumbrar desse tempo, daquele período, dessa batalha. Foi muito bom, foi muito interessante. Essa batalha, ela foi uma batalha no espírito, pessoal. Né? A gente comecei a orar pelo pastor Charles e aí ele começou a ter as experiências que ele começou a ter, que ele vai começar a contar aí, e a gente foi ali fazendo a ministração. Shalom, Lúcia, seja bem-vinda. Shalom, pastor Charles, shalom. Aí, ó, Shalom, apóstolo Jesus. Mas aí, pastor Charles, como é que foi aí, né? Como que você discerniu, né? Conta aí, pode contar os detalhes, vamos lá. Né? Quando a gente foi ministrando junto. Deixa eu voltar um pouquinho, a gente aqui no ministério, né? Ensina um ministério na nossa cidade. A gente vem orando bastante tempo, a gente fizemos um ato profético no monte, com alguns elementos lá, clamando ao Senhor, porque juntamos alguma igreja aqui nossa e entendemos que sobre a cidade a qual eu estou hoje, a gente descobriu alguma movimentação de alguma influência. Nós descobrimos que na nossa cidade, ela, como é uma cidade muito turística, beira de praia, nós descobrimos que há muita prostituição e droga. Então é um índice forte que tem na nossa cidade. Um trono de Iemanjá também, na beira da praia, de 3 metros de altura. Isso aí. Apóstolo Leandro vai fazer esse esqueleto lá, apóstolo. Quando você vier aí. Vamos. Aí descobrindo isso tudo, a gente começou a orar. Mas até então a gente estava orando, não com muito entendimento, não ao nível ao qual, no dia que o apóstolo estava aqui, foi direcionando. Começou como? Uma simples conversa, na oração, o apóstolo Léo começou a me ativar. Sendo que a gente estava vindo essa batalha e a gente estava recebendo alguns ataques a respeito desse principado da cidade, que a gente conseguiu discernir que é um principado que estava governando e regendo sobre a cidade. Então a gente estava lutando, orando, algumas congregações sendo muito atingidas em cima desse principado, dessa influência. O que acontecia muito? Eu creio que não vai acontecer mais. A grande maioria das lideranças de bastante ministério da cidade sempre caía em pecado, em adultério. E principalmente as lideranças dos pastores sempre caíam de vários ministérios. Aconteceu isso aqui na cidade. Então, tinha um governo muito forte, esse principado. Então, a gente orando, e tentava, batalhava dali, batalhava daqui, não conseguia. Quando o apóstolo veio, numa oração, numa ativação, meu espírito parece que saiu do meu corpo. Eu sentado na sala, ele começou a ativar. Meu espírito parece que foi arrebatado. Eu fui levado sobre o céu da cidade. Você já foi com a espada ou recebeu a espada quando chegou do céu da cidade? Recebi lá no céu. Porque quando eu cheguei no céu,
era tipo uma caverna, um local bem escuro. Mas tinha num canto assim, Era local... cidade em cativeiro. Isso aí. Você consegue perceber que Sim. era o cativeiro assim da cidade? Consegue Sim, vislumbrar consigo. isso? Porque o que você está falando do cativeiro, porque, tipo assim, estava num local escuro, tipo uma caverna, mas por lá de fora tinha um guardião, guardando quem estava lá dentro. E por dentro. E quando eu Isso aí. olhava assim para o canto mais claro, que era tipo a saída da porta, eu via uma armadura. Só que só uma armadura empilhada. E essa armadura era em formato como toda a armadura fosse de couro, uma escama de cobra. Uma armadura bem bonita, mas era formato todo escama de cobra. E o apóstolo foi ativando, foi mandando eu olhar, olhar. Quando eu olhava pro outro lado, eu via vindo me atacar, de boca aberta, mas sem armadura, corpo de serpente e cabeça de uma mulher com cabelo bem grande preto, e os dentes tipo de serpente, os dentes grandes. E então me atacar, parece que ela me descobriu ali, veio me atacar. Quando ela veio me atacar, o apóstolo está perguntando: o que você está vendo? Aí eu falei: estou vendo a armadura, assim, assim. E o que mais você está vendo? Aí quando eu virei, eu vi. Eu falei: pô, eu vejo um ser vindo, uma serpente assim, assim. E o apóstolo ativou o anjo para junto para minha mão. Eu vi uma espada, era tipo toda preta. E o fio da espada era tipo um fio, um fio de corte, tipo um fio verde. Uma espada bem grande, preta, com fio verde. Quando essa serpente vinha me atacar, parecia que um ser tomava a minha mão. Eu só sentia a minha mão movimentar. E minha esposa falou que a minha mão movimentava em formato. E minha mão em formato tipo subindo e descendo com a espada. Quando eu olhava assim, a espada entrava por cima da cabeça e saía por debaixo do queixo desse ser. Uau! Uau! Entrava. Quando ela estava perto de me atacar, entrava essa espada. Sendo que essa espada entrava e tipo a minha mão ia puxando do topo da cabeça, ia descendo por corpo dela, tipo dividindo. E quando chegou na cauda, eu voltei. Quando eu voltei, a espada, minha mão, tipo, passou sobre o ventre daquele ser. Só que naquele ventre estava cheio de óvulos. Estava cheio de óvulos. Parece que aquele ser, tipo, iria se propagar ou multiplicar. Ia ser uma ação. Quando eu corto, aqueles óvulos caem. Sendo com essa espada que eu estava na mão, como ela era preta de fio verde, ela tipo mudava, trocava. E fazia uma espada flamegante, como de fogo. E eu passava essa espada sobre esse ser. E pegava primeiramente o fogo, pegava sobre os ovos. Que tipo ovos de cobra, tem um monte de serpente lá dentro. Eu conseguia ver os óvulos por dentro se mexer, os seres dentro se mexer. Só quando a minha mão involuntariamente fazia movimentos sem o meu corpo. Vinha passando de cima. E quanto mais passava, mais dano. Até um ponto que consumiu aquele ser todo. E nesse ponto, destruiu. E tipo, esse ser que estava controlando, depois foi ativado, que foi o meu anjo, ele, Emanuel, que foi ativado. Esse ser me pegou e me levou a um nível mais acima. Ao nível da onde que estava a guerra, me levou um nível acima. Sendo quando eu olhava de cima para baixo, eu via a cidade toda escura ainda. Só que quando eu olhava para a entrada da cidade, eu via tipo como estava amanhecendo. O sol vindo, uma claridade, uma luz. Da entrada, tomando a cidade toda. E vindo. E clareando tudo. E clareava a cidade toda. E eu lá de cima continuei olhando. E o ser do meu lado, eu continuei olhando e vendo a cidade do alto. Do nível do alto. Eu olhava, tipo, das casas, de todas as casas da cidade, eu conseguia enxergar todas as casas. Parece que o layout onde eu estava, eu conseguia enxergar tudo.
Eu conseguia discernir qual eram as ruas, porque eu conheço algumas ruas. E eu via sair de cada casa pessoas, as famílias saíam. E essas pessoas inundavam as ruas. Inundavam muito as ruas. Todo mundo saía de dentro das suas casas e ia para as ruas. E aquela multidão de gente na rua. E multidão de gente na rua era muita gente. Eu não entendi. A quebra do cativeiro da cidade. A libertação do cativo. A libertação do cativo. As pessoas saíam. Parece que esse ser estava aprisionando tanto as famílias. E a gente vê, como nós somos pastores de cidade, a gente vê alguns relatos, e principalmente a juventude, na prostituição e nas drogas. E a gente via, eu olhava do alto e via saindo todas as famílias para a rua. Tipo assim, inundando a rua, saindo para fora, tipo, celebrando. Eu não dava para discernir mais. As pessoas, tipo, saindo, muita aglomeração de pessoas muito felizes. E sendo, quando eu via isso, o Senhor me descia para minha casa. E quando eu chegava dentro da minha casa, tipo, tinha filas de carro perto do meu portão e tomava desde a entrada da cidade até a minha porta. E eu não entendia. Aí o apóstolo falou, o que você está vendo? Eu sei que a minha mão ficou, irmão, tipo assim, em formato assim. Aí o apóstolo, o que você está vendo? Eu falei, eu estou vendo uma chave. Aí o apóstolo abre mais a mão. E minha mão foi tipo, estava assim, ela foi tomando dimensão maiores. Aí ele fala, é o apóstolo, é a chave da cidade. E o ser me pegou naquele momento e me levou acima da cidade onde eu moro, bem acima. E a minha mão foi se abrindo, parece que uma chave bem maior. E eu não estava entendendo. Aí ele falou, qual é a cidade? Aí, de cima, eu conseguia ver só o mapa do estado do Rio de Janeiro. Aí o apóstolo falou, você está recebendo a chave do estado. E quando ele falou isso, está recebendo a chave do estado, eu via que, tipo, do meio da bandeira do nosso estado ali, do mapa, saía do meio certinho um fio de luz e conectava a outro estado. E saía mais um fio de luz do Rio de Janeiro e conectava a outro estado. E, tipo, ia saindo fios do meio da cidade do Rio de Janeiro, assim, da bandeira do Rio de Janeiro, ia conectando outras cidades. Ia conectando. E sendo que, com isso, o apóstolo ativou o meu anjo. Aí fez o sistema, e eu lá em cima ainda, nesse reino. E quando eu olhava para o lado assim, eu via o anjo. Tipo o general, que foi um querubim. Um general de guerra, bem alto, bem com aqueles roupão, aquelas capas, aqueles capacetes, com aquele elmo bem grande. Eu olhava para ele assim, ele do meu lado. E quando eu olhava para trás, eu vi uma legião de anjos esperando o comando. Um comando. Mas eram muito anjos. E os anjos, tipo, eu gosto de ver muito filme medieval. Já viu quando o pessoal está indo no início da guerra e vem o rei, ou se não, o principal cavaleiro, que todo mundo é o espelho para ele. Eu sei que os seres atrás batiam tipo espada, escudo, e fazia aquele grande mover, aquele grande barulho. Esperando só realmente um comando. E eu em cima, olhando tudo aquilo, lá em cima do lado, e tipo, o anjo esperando um posicionamento ou um comando meu. Avança, para ele avançar junto. Então, aí Deus me trouxe de novo para a cidade, né? Meu local, onde eu estava na minha sala, onde eu estou hoje. E nesse evento, isso tudo que aconteceu, parece que foi ativado algo sobrenatural do meu ministério. Porque aí nós vamos no evento dos anjos, né, que a gente fez, a gente vai fazer o nível 2 agora, para a glória do Senhor. Pessoal, esse foi o nível 1, tá? Foi o nível 1 e está cursar em novembro. Foi novembro. Dia 12 de novembro. E desse episódio em diante, dessas capas a qual eu recebi, e tipo, os anjos que foram ativados, e sabe, meu ministério tá vendo isso, sem eu fazer força, sem
eu exercer muito força, Deus está me conectando a outras pessoas de outro estado, sem eu conhecer. Quer dizer, é o fio, né? É o fio, conectando. E pessoas, Deus assim, me apresentando pessoas simples, pessoas conhecidas, pessoas normais. Tem coisa assim que a gente ativa, a gente não lembra. Igualzinho o pastor Érico e o pastor Rodrigo falou que eu ativei eles. Eles falando que me recordei lá atrás na ativação, quando a gente tinha vindo de Curitiba. Eu, nessa batalha espiritual, depois, quando eu comecei a ver, a gente fizemos um ato antes na cidade. Foi pelo apóstolo Jason, lá de... Esse que está na live, ele é do Caxias do Sul. E ele me falou do EFICOL, da apóstola Josiane, sobre Vale de Moloque. E eu fiquei muito curioso que o apóstolo falou comigo, isso lá em Curitiba, na base, né? A gente estava, treinamento. Ele me falou um pouco sobre isso, sobre Vale de Moloque. Eu fiquei curioso. Fui pesquisar quem é a apóstola e descobri o EFICOL. Mas, dali, o nível começou a subir. Porque às vezes a gente entra em coisas que a gente não tem entendimento, o nível sobe. Porque a gente sai do nível baixo, tipo, a gente lutou com um nível de principado. Que depois conversando com o pastor Nil, e ele num monte, ele falou que um irmão revelou quem era o principado. E o mesmo principado que foi revelado para ele, foi o principado que eu guerrei, sem eu saber. Eu contando a experiência para ele, ele falou, pastor, o que você está falando, esse principado, eu num monte, um irmão falou comigo que era esse principado que governava a cidade, cara. Era esse principado que tinha influência, tinha um governo sobre a cidade. Então a gente fez uma batalha de um nível elevado. Mas veio a capacitação. É onde que o Senhor sempre fala, da capacitação, das espadas, das capas, que te habilita a entrar a esses lugares. Porque sem entendimento, sem conhecimento, nós perecemos na batalha. Então, quando vem um conhecimento sobre revelar as armas a qual nós temos, porque nós temos muitas armas, só não sabemos usar as armas no lugar certo e nas guerras certas. Quando a gente tem um conhecimento, a gente passa a usar as armas certas, nas guerras certas, os resultados são certos, porque a gente prevalece, a gente não é afligido ou machucado sobre a guerra. Então, com isso tudo, o meu ministério, né, em si, teve um 360 após na habilitação dos anjos, na habilitação dessas capas, dessas espadas, as pregações, as visões. Você foi arrebatado no dia dos anjos? Fui. Com qual capa? Foi na capa prata. Não, foi na capa de fogo. Filha. Foi na capa Raquel de fogo. Também foi. Foi. Capa de fogo? Mas Raquel foi na capa foi. de fogo. Foi. Eu senti a capa de fogo descer, mas quando eu fui, eu senti a capa de fogo descer e eu falei, pô, apóstolo, eu também vejo a capa roxa. Mas o senhor já tinha liberado a capa roxa. Aí o senhor falou assim, não. Aí o senhor começou a ministrar, o senhor falou, não. Aí o teu anjo falou com você. Falou que o meu anjo estava perante o Senhor pedindo a capa roxa para liberar sobre mim. Que aí veio as duas capas. Que a capa roxa fala de raios, trovões, poder. Então fala sobre isso e vê essa habilitação. E na capa realmente foi arrebatado. Aí teve a habilitação do outro anjo, naquele dia também. Então, as coisas começaram a acontecer simples. Porque é o evangelho sem você fazer força. Porque o Senhor te conduz. Quando você está no lugar certo, você não precisa fazer força. O fluir da presença te leva. É igualzinho um rio. Você desce na correnteza, você não faz força para descer. Você faz força para remar contra. Quando nós estamos contra aquilo que Deus quer, nós fazemos força. Mas quando nós estamos a favor, a própria correnteza nos leva para onde Ele quer. E hoje temos visto isso. Temos ministrado alguns outros ministérios. O nível de unção, o nível de ministração de cura. E falando nisso,
terça passada, após a gente estava na intercessão, como eu sou um dos responsáveis da intercessão na igreja, estávamos orando normal pelo culto, pelos irmãos, e o meu anjo falou assim: ora para esse homem. E coisa que não tinha nada a ver. Ora para esse Rapidinho, homem. rapidinho. Pessoal, olha o que ele está falando. Eu tô careca de falar para vocês que fazem os treinamentos. A pergunta sempre é assim, ó: como que eu sei que é o anjo que está falando? Como que eu sei que é o Espírito Santo que está falando? O Espírito Santo fala de dentro para fora. Ele mora em você, ele vive em você. O anjo fala de fora para dentro. Depois dos treinamentos, você vai começar a ter a habilidade de discernir quem é que está falando. Olha o que ele está falando, ó. Ele já sabe que foi o anjo dele. Viu aí, Sneide? Você que está sempre perguntando, tá? Ele teve a habilidade, o entendimento de discernir que quem está falando é o anjo ministerial dele. Sensacional, cara. Pode continuar. E nessa distinção, quando a gente consegue entender aqui a voz que vem de fora e a voz que confirma dentro, o meu anjo falou assim: ora por essa pessoa. Eu não vou falar o nome para não expor a pessoa. Aí o anjo falou assim: ora por essa pessoa. Eu comecei a orar e perguntei à irmã: irmã, você está sabendo fulano como é que ele está? Aí voltamos a orar. Quando voltamos a orar, o Senhor, aí veio o Espírito Santo, me deu uma palavra de conhecimento, uma revelação. Eu via duas pessoas chamarem essa pessoa para um lugar, mas só que era uma armadilha para ver. E eu via na frente dessa pessoa uma cova aberta. E aquilo me assustou. Falei: Senhor, eu falei, eu tenho que entrar em contato com essa pessoa. Aí perguntei, pedi ao irmão o contato da pessoa. Falei: irmão, você tem um contato? Me passa o contato, eu preciso falar urgente com essa pessoa. Isso foi numa terça-feira. Numa quarta-feira eu entrei em contato com essa pessoa. Comecei a conversar: irmão, como é que você está? Tudo bem, irmão? Eu queria falar para você. E abri para ele a revelação. Ele falou: pastor, não falei nada para ninguém. Vou falar para o Senhor. Eu acabei de receber esse convite agora e eu ia. Quando a gente está entronizado junto com o Senhor, os anjos cooperam com aquilo que o Senhor quer fazer com o Espírito Santo. Porque o anjo falou: ora pela essa pessoa. E foi muito forte a voz. Falou o nome da pessoa: ora por essa pessoa. Eu comecei a orar. Na oração, na intercessão, o Espírito Santo revelou o que ia acontecer. Porque senão eu só ia ficar na oração. Eu não ia ter a ação de eu encontro dessa pessoa. Quando eu tive a revelação daquilo que o Senhor me mostrou que ia acontecer, eu me senti responsável de ter que ir ao encontro dessas pessoas e falar para ele. Foi quando eu te falei e essa pessoa estava indo a esse lugar com essas pessoas. Na mesma hora, quando eu falei, ele falou assim: pastor, e parece que algo dentro de mim estava falando para mim não ir. E ele parou, voltou, não foi. E quando as coisas começam a acontecer, a gente não entende, né? Mas chega o nível, como hoje está, se torna mais claro. É como o Senhor falou: discernir a voz do nosso anjos ministeriais, do Espírito Santo, quando está falando, está revelando. Isso são coisas simples. E nesse decorrer, nessa busca, acabamos o culto de um domingo. Aí pegamos o carro, fomos em Itaguaí. Fomos lá na pizzaria. Foi eu, minha esposa, os meus filhos, estava minha irmã, meu cunhado e mais uns amigos, junto com a gente dentro do carro. Só que foi um carro com minha irmã, com meus filhos, e no carro que estava eu, minha esposa e mais um casal. Fomos comer uma pizza, voltamos 11 e pouca, quase meia-noite. Já te falei esse testemunho aqui. Voltando num lugar escuro. Eu não vi nada. O anjo falou assim, anjo ministerial, falou assim: para o carro e pergunta a essa mulher se ela está precisando de ajuda. Tudo escuro, eu não vi nada, eu só fiz parar. E eu falei assim para minha esposa: filha, pergunta a essa mulher aí se ela está precisando de ajuda. Ninguém ficou sem entender nada, porque ninguém viu nada. Ninguém viu nada. E interessante, eu falei: filha, abre a porta que ela está aqui já na porta. Quando a minha mulher abriu a porta, a mulher até se assustou, porque ela estava com uma criança, assustou. Eu falei: pergunta a ela. Aí minha esposa: oi, moço, tudo bem?
você está precisando de ajuda? A mulher imediatamente, tô sim, meu filho está com mais de 40 graus de febre. Está desmanhando meu braço. Eu tô indo correndo, isso quase meia-noite, pro posto. Eu falei, entra aí, querido. Aí o casal, sem entender nada, chegaram, se juntou todo mundo dentro do carro, colocou a mulher, eu fui direto pro posto. E dentro do carro eu falei assim pros irmãos, ora pela criança. E todo mundo assim, sabe que no sentimento, no calor do momento, no mundo ainda, sem saber o que fazer, eu falei, gente, ora! Ora! E quando eu parei para falar para minha irmã, que tinha chego, para entrar na minha casa, eu falei assim, ó, entra aí, toma a chave que eu estou indo pro posto. Só que o pessoal que tá no carro pensou que alguém do carro estava passando mal. Ninguém entendeu nada e veio atrás também. Quando a gente chegou no posto, aí a menina foi ser atendida. Aí eu fui levar o casal em casa. O anjo falou de novo, volta lá, porque ela não tem como ir embora. Só que quando a gente deixou ela falou assim, não, muito obrigado. Eu perguntei antes, você tem como ir embora? Eu liguei pro meu marido. Meu marido está aqui embaixo, ela está em casa com o filho. Ele falou que tá vindo me buscar, quando terminar aqui, vai me levar embora. Você não precisa. Eu falei, tem certeza? Não, não precisa não. Eu falei, tudo bem, entrei no carro, fomos embora, levei o casal. E descendo, vindo embora, eu falei para mim, o anjo falou assim, volta lá que ela tá precisando. Eu falei assim, amor, falei, Dani, vamos lá embaixo. Ninguém vai buscar ela. Ela falou, a minha esposa falou, ela vai. Ela falou que vai. Eu falei, não vai. Aposto, paramos em frente o posto. Eu falei, filha, não vai lá não. Vamos ficar aqui esperando ela sair. Se alguém vir, pegar ela, beleza. Ficamos uns 10 minutos, daqui a pouco ela sai, ela olha para um lado, olha para o outro, olha o telefone. 5 minutos, olha para um lado, olha para o outro, olha para o telefone. Não vê ninguém. Pegou o filho dela no colo e começou a andar. Eu liguei o carro. Parei do lado. Quando ela viu a gente, ela ficou assustada. Vocês são anjos de Deus. Eu falei, entra aí, filha. Vocês são anjos de Deus na minha vida hoje. Que Deus colocou vocês, principalmente para isso, para me ajudar. Aí fomos conversando, falando do amor de Cristo. Ela conhecia a palavra. Fomos conversando, deixamos ela lá. Falamos para ela, direcionando, querida, não estou convidando você para vir para a nossa igreja, mas procura um lugar para você congregar mais próximo da sua casa. Não importa a placa, a denominação, mas sim, você tem que estar no meio da comunhão do corpo de Cristo. Procura um lugar. Deus te ama. Deus tem uma obra na sua vida, você sabe disso. Demos uma palavra para ela. E com isso tudo, os pequenos comandos. A gente obedecendo os pequenos comandos do Senhor, aquilo que o Senhor nos manda simples. Mas que, cara, tem sido extraordinário na nossa vida. Tem sido algo fantástico. E quase resgate de alma. Cara, eu aprendi com o pessoal, eu vi o pessoal da UFCOL aí, tá? Eu aprendi isso com esses caras. Com a apóstola Josiane. Dona Josi. Eu aprendi Calou, minha com eles. querida, deve ser ela, né? UFCOL. Deve ser. Eu aprendi com eles a ministrar resgate de alma, ministrar liberação de cativo. É algo que é de muita importância dentro da igreja. Porque a gente vê pessoas presas, nada acontece, nada muda. Mas porque estão presas no passado, falta de perdão, falta de liberar coisas, cheio de mágoa, cheio de coisas. Então, a gente vai aprendendo. E os anjos nos ajudam muito, apóstolo. Vamos ministrar numa igreja. Olha só, pessoal, o que o pastor Charles está falando aqui, o que acontece? Nós temos um apostolado no Brasil que se conformou à coisa do denominacionalismo, né? A coisa de ser denominacionalista, e eles estão muito enclausurados dentro da sua igreja. E aí, rapaz? Davi chegou agora da igreja. Aí ele aí, olha o sorrisão. Oi, Raquel, tudo bem, minha querida? Shalom. Oi, Raquel, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa aqui que é muito importante, você que está me ouvindo aí, ó. Olha só. A maioria dos
apóstolos, eles conformam em viver se movimentando em dons espirituais. Cura, libertação, às vezes são sinais e maravilhas. Ok. Só que a responsabilidade hoje, dentro do apostolicismo, é de levar a igreja a tomar territórios. Então, o apostolado, o apostólico, ele tem muito mais a ver com governo ou governos do que estar naquela coisa de orar por cura, e, né, porque o ministério apostólico ele vai carregar isso de forma natural. Mas hoje, a importância do apostólico dentro dessa restauração apostólica é a questão de tomar território. A unção apostólica ela é para tomar território. O que aconteceu com o pastor Charles? O pastor Charles ele é bivocacionado, ele é tanto pastor quanto profeta. Nessa ministração que ele passou, sentado na casa dele, ele fez esse acesso como profeta. Só que, tipo assim, ó, ele foi para a guerra e ele foi promovido dentro da guerra. Ele recebeu a ministração e aí ele, né, debaixo dessa unção aí de apostólica, ele entrou em um portal, né, o portal certo, que o Espírito Santo mostrou, e aí ele fez o acesso a esse principado, que era a regência daquela cidade. Então ali ele recebeu a espada, ele recebeu a vestimenta. Eu desconfio, não tenho certeza, que essa armadura específica que você viu é para te proteger daquele espírito em particular. Tá entendendo? É aquele espírito em particular dentro daquela dimensão que você estava vendo daquele espírito. E aí você fez a guerra, né? Fez a guerra, o anjo estava te auxiliando na guerra, na batalha, né? Você utilizou a espada, deu o corte, fez o corte, cortou aquela serpente, viu ali os filhotes, né? Aquilo ali é por causa da iniquidade geracional, né? E aí começa aquela coisa toda, aqueles demônios eles começam a influenciar a cidade, e você fez uma batalha a nível territorial. Você recebeu que foi promovido tudo dentro dessa movimentação, dentro dessa batalha. Por quê? Porque você recebeu a chave. A chave, quando você recebeu, eu até pensei na hora que era a chave de Itacuruçá. E aí eu fiquei surpreso quando você falou que era a chave do Rio. Eu falei, caramba, olha só, foi além. Não é nem a chave de Itacuruçá, é a chave do Rio de Janeiro. O que isso significa? Que dentro da progressão do seu ministério profético, você recebeu uma maior influência. Você fez uma batalha, saiu vitorioso e você está recebendo uma dimensão maior de influência. Dimensão maior de influência vem mais unção, vem mais capacitação, a sua armadura ela é trocada, coisas acontecem. Por quê? Porque agora você vai ter uma influência sobre o estado do Rio. E não vai parar por aí, porque você vai ver que esses fios começam a sair, né, para outros estados. Então, isso é sensacional. O nome disso é o quê? Batalha territorial. Conquista de território. Então, você pode dizer que você aí é um profeta, né, que está com a chave da cidade, não só do Rio, mas a chave de Itacuruçá. Esses carros, eles começam a chegar exatamente por causa da sua influência, porque quando a unção ela aumenta, o que a unção faz? A unção atrai. Por exemplo, pastor. O cara que fala para mim que ele é pastor, ele vai atrair naturalmente ovelhas. Pastor atrai ovelha. A unção dele é para atrair ovelha. E as pessoas serão atraídas por isso. O ministério apostólico, ele é diferente. Ele já não atrai ovelhas. O ministério apostólico, ele vai atrair leões e águias. Já são pessoas que já são apóstolos, profetas.
profetas, evangelistas, pastores, igrejas para dar cobertura. Então, a unção ela vai começar a atrair. Essa unção profética, você sendo fiel aos talentos de Mateus, capítulo 25, versículo 14, multiplicando esse talento, é possível que o apostolado ele possa até vir para você. Tá? Porque o apostólico, geralmente, ele vem depois do profeta. Você tem que estar com todos os músculos muito bem estabelecidos para receber a unção apostólica. E aí você vai começar a ter mais influência. Você vai começar a ver os frutos desse ministério apostólico. E aí, alguns sinais começam a acontecer. Por exemplo, a aclamação pública, onde as pessoas vão começar a te chamar de apóstolo Charles. Por quê? Não é porque eles não é porque você está com uma camisa escrita apóstolo. Não. É pela unção. As pessoas elas enxergam a unção. Então, lá atrás era para Israel. Tá? Israel era a congregação. Então, quando nós olhamos, está escrito em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz o seguinte, que de Dan até Berseba, todos sabiam que Samuel estava confirmado como profeta. Ou seja, toda a congregação de Israel sabia, observando o quê? Os dons espirituais. Toda palavra que Samuel liberava, o Senhor segurava. Era uma forma do ministério profético ser reconhecido naquele tempo. E aí todo Israel sabia que ele estava confirmado como profeta. Quando a unção ela chega, as pessoas elas começam a discernir essa unção. E elas vão começar a te chamar daquilo ali. Seja pastor, seja profeta, seja apóstolo, seja o ministério que for. Elas não sabem discernir. Então, muitas vezes, elas chamam evangelista de pastor. Por quê? Porque a igreja precisa ser treinada para poder entender o que é pastor, o que é profeta, o que é apóstolo, o que é evangelista, o que é mestre. Então, pastor Charles, sensacional testemunho de conquista do território. Eu acho que eu vou até tomar esse teu testemunho para colocar no meu próximo livro. Daqui a pouco está saindo um livro aí sobre profetas, ministério profético, e eu vou estar pegando esse testemunho, né? Porque é conquista de território, né? Conquista de território, meu irmão. É algo extraordinário. Ah, e detalhe, tá? As famílias que você viu saindo, né? Você viu aquela claridade chegando na cidade e você começa a ver as famílias saindo. Outra coisa que eu lembrei aqui agora. Quando eu falei do ministério apostólico agora há pouco, eu falei que muitos apóstolos eles se conformam em ficar naquela linha de sinais e curas, maravilhas, né? Cura, maravilha, aquela coisa. E vai pregar nas igrejas, e a curas, e a maravilhas. Olha só, o ministério apostólico ele vai trabalhar não com libertação de pessoas, tá, pessoal? O ministério apostólico ele trabalha com libertação de igrejas, libertação de jurisdições, libertação de cidades, bairros, estados, nação e continente. Temos os apóstolos e os profetas, como Ana Mendes, como Cindy Jacobs. Tínhamos lá atrás Peter Tan, Peter Wagner, o próprio Bill Harmon, que fazia conquistas de cidade com atos proféticos, que é algo que o próprio Deus dá. O ato profético vai confrontar aquela estrutura maligna e a cidade será liberta daquela influência. Só que demônios, bruxos guardam aquela estrutura, guardam aquele trono, né, com todo o cuidado e com zelo do mundo para Satanás continuar governando ali. Então, é por isso que eu falo, olha só, ministério apostólico não é para libertação de pessoas. O que a igreja fez? A igreja está acostumada com o culto de libertação de terça-feira. Então tem igreja que chega lá, toda terça-feira tem lá culto da libertação. Olha só, culto da libertação. Aí está lá o pastor libertando a mesma pessoa 5 anos. Mesma irmã endemoniando 5 anos. E aquela coisa toda. Só que o ministério apostólico vai trabalhar com conquista de território e com libertação de território. O que o pastor interessante, Charles, a libertação da cidade. O interessante que você falou Deus permitiu que você disse isso. É algo verdadeiro. Às vezes a gente só liberta as pessoas, mas não tira a influência delas, que é o governo da influência. Exatamente. Ela é liberta naquele momento, mas volta para a influência e acaba voltando aquele governo sobre ela. Exatamente. Olha só, nós fazemos libertação de cativeiro nas pessoas, tá? Quem
quiser fazer libertação de cativeiro, vem fazer treinamento. Nós fazemos libertação de cativeiros lá no nível 3. Agora, olha só. Existem espadas e existem capas para você ser equipado para você libertar a cidade. Libertar estados, libertar municípios, libertar a jurisdição. Eu, por exemplo, eu fiz uma libertação de uma igreja da influência do espírito de Jezabel. Eu pregando, Jezabel governava aquela igreja. Governava. O pastor meio Acabe, aquela coisa toda, tinha se separado da mulher, a culpa era dele, o pastor estava meio sujo. Preguei sobre o espírito de Jezabel, Jezabel manifesta. A diaconisa vai lá e me chama, ó, fulano de tal tá ali com o Jezabel sentado de perna cruzada. Fui lá, cheguei lá, mandei levantar a cabeça, ela olhou para mim assim, começou a conversar. Eu sou Jezabel, entrei nela, ela era virgem, se converteu, era virgem, perdeu a virgindade com fulano de tal, eu entrei. Assim. Aí eu falei, ó, chama o pastor da igreja. Chama o pastor da igreja. Jezabel é com o pastor da igreja. Chamei o pastor veio com o olho desse tamanho, com medo do demônio entregar tudo. Aí eu falei, pastor, é contigo aí, ó. Por que eu fiz isso? O ministério profético, ele faz a intercepção. Ele intercepta, tá? A palavra é intercepta. Ele traz à luz aquilo que estava escondido. Aí quem é responsável é quem está... Exatamente. Só que, olha só, o esquema Jezabel, quem tem autoridade para botar a mão ali e não tomar uma picada é o rei. Quem é o rei? O rei é Jeú. Na igreja, quem está com o cajado real na mão é aquele que Deus estabeleceu como a liderança daquela igreja ali. Isso tem que ser respeitado. E aí, o que eu fiz? Em vez de eu ir lá expulsar, eu chamei o pastor, falei, pastor, vai lá, né, que tá com Jezabel. O pastor, não, pode ir lá expulsar. Eu falei, também, libera uma palavra, porque aqui quem é Jeú é você. Eu sou só o profeta que identifica. Esquema Jezabel, Antigo Testamento. Elias foi parar na caverna. O profeta do Antigo foi parar na caverna. O profeta do Novo bateu de frente com Jezabel, sem que Deus mandasse. João Batista não foi mandado bater de frente com Jezabel, ele foi porque ele quis. O bicho era virado 600, ele era. Chegou lá, Herodias armou para ele, a cabeça foi parar na bandeja. Então temos que movimentar? Temos. E olhando a nuvem. O que Deus está mandando fazer? Então ele mandou, eu fui. Só que eu fui debaixo da liberação dele. Já está na mão dele, ele é Jeú. É ele que fala assim, ó, empurra essa mulher daí. Eu só falo assim, ela está ali. O profeta fala, está ali, pastor, agora é contigo. Ah, pode ir lá, pode expulsar. Tá ok. Então me outorga essa autoridade. Não, autoridade é tudo. Outorgou, fui lá, expulsou, acabou. A igreja fez saber quê? Recebeu 60 pessoas um mês depois. Então, é o que eu estou falando para vocês. Quando falamos em apostolado, falamos em conquista de território. O apostólico é diferente desse negócio de ficar expulsando demônio dentro da igreja. O apostólico é libertar igrejas, libertar geografias, jurisdições, tomar territórios. Olha o que o Espírito Santo mostrou para ele. Mostrou para ele a cidade começando a ser liberta. Aquela luz ela ia crescer. O que é a luz? É a influência do evangelho que vai começar a chegar. Quando eu fui fazer batalha espiritual lá no sertão, o pastor da igreja que me enviou para lá, ele teve uma visão lá. A gente estava orando, tinha um grupo orando, ele teve uma visão. E ele viu a população daquela cidade como se estivesse em um grande lugar assim. Só via as cabeças. E olha só o que ele viu. Ele viu em cima de cada cabeça um fio. Esse fio saía da cabeça das pessoas e era ligado até o primeiro céu, aonde elas são governadas por principados e potestades pela influência. E na visão ele viu assim, ó, ele se assustou, ele falou que ele viu uma espada. Essa espada vinha assim, ó, cortando todos os fios. Ali a gente estava enfrentando Rainha dos Céus. Era a Rainha dos Céus, Iemanjá, que era muito forte ali, idolatria Pedro. Nós conseguimos vencer ali. Vencemos.
e a igreja foi plantada, já até comprou Terreno. o seu terreno, já está construindo. Começou comigo, minha esposa, meu filho, que tinha 1 ano, e minha sogra. Hoje a igreja já está lá rompendo. Então, querido, é muito diferente. Quando falamos de conquistas de territórios, estamos falando de apostolado, que é muito diferente. A unção apostólica, ela está aí para isso. É para tomar território. Não é para ficar... não vamos orar por cura. Isso é só um sinal que deve acontecer de forma natural. Tá entendendo? E é isso. O pastor já está de parabéns aí, ó. Já está tendo todas essas experiências. Já fez o nível 1 dos anjos. Agora Recebeu 7 capas. Tem mais 14. Ai, Senhor. Recebi só 3, apóstolo. Tem mais 14 capas, mais 14 espadas. Todas. 7 capas. 7 capas, 7 espadas. Você já está fazendo esse estrago aí, cara. Já está derrubando o principado. Imagina com o resto. Mas é para isso aí. Vamos avançar, destronar, construir. Derrubar e edificar, né? Senhor. Restaurar. Princípio de restauração. Exatamente. Não, mas em breve, reformar, pessoal. Porque é algo que você tem falado muito. Os apóstolos hoje, eles estão só fazendo um trabalho de reformadores de lugares e templos. Mas não estão na posição a qual Deus chamou eles de restaurar o princípio. Restaurar o evangelho verdadeiro. Eles só estão reformando. Reforma ali, quebrou, vai dar reformadazinha. Mas não restaurar com a essência. É isso aí, ó. Tá vendo aí? Pessoal, olha aí, ó. Não tá nem fazendo força e já está vendo a operação das capas, das espadas. E isso só aumenta. Só vai aumentar na vida dele. Tá? Pastor Charles, obrigado aí. Tá de parabéns aí por todo esse desenvolvimento espiritual nesses últimos tempos. E é só o início, só o começo. Daqui a pouco esses carros vão começar a chegar aí na tua casa, pessoas poderosas que vão falar assim, olha, o apóstolo Charles, o profeta Charles, olhe por mim, olhe pela minha empresa, vão te abençoar, vão tirar uma oferta, vão te abençoar, os profetas serão abençoados também. Recebe essa palavra aí, porque eu estou vendo isso no Espírito. Tá? Amém. Eu creio nisso. Isso aí também é fruto daquilo que vocês carregam. A gente tem que trabalhar sobre o princípio de honra, né? Reconhecimento, como o Senhor, como tantos outros apóstolos, ao qual nós temos nos conectado. E tem ativado, liberado, né? Aquilo que vocês têm, quando vocês liberam, se torna mais fácil para a gente, estamos iniciando a fluir. Porque não é mais pelo esforço, libera sobre o Filho. Vocês, como homens, amém, conhecendo os seus posicionamentos, o local ao qual que Deus colocou, são como o pai, que entende, vê a capacidade dos filhos, põe a mão sobre ele e fala assim, vai agora, eu te libero, eu te mando, te envio. E os filhos vai, porque sabe que olhar para trás e vai ver teu pai está olhando ele, está cuidando. Ele sabe que tem o nosso Deus, que é isso aí, temos que ter. A igreja ela tem que ter essa restauração de honra, paternidade. Não o que muitos fazem, babar homens, mas não. Honrar homens, porque sai reconhecendo aquilo que o homem carrega como um pai espiritual, sabendo que o pai não vai tocar na sua pureza, mas pelo contrário, vai guardar, vai preservar e vai lançar o seu propósito. Exatamente. Paternidade, pessoal, é plataforma, tá? Paternidade é plataforma para você pousar, para você decolar. Eu sou de Zebulon, né? Olha Zebulon. Zebulon é um porto, cara. A galera chega com os containers, cheio de peso, né? Vai lá, Zebulon, tira a carga, né? Alivia, pega né? Alivia um pouco. A carga no porto. É porto. Paternidade é porto e essa unção de Zebulon, ela tá na minha vida. Pô, como é que eu vou saber qual é a minha tribo? Treinamento dos anjos. Nós fazemos a ativação. O anjo vai falar para você. Ele vai falar para você. Zebulon, Naftali. Você vai saber. A minha é José. Aí. Tribo de José, né? Tribo de José. Rapaz, a tribo de José tem habilidade com sonho. José tinha habilidade com sonho. Então, quando isso começar a acontecer, não sei se já está acontecendo, sonhos proféticos, ele recebe a herança do pai, mas ele tá também... tendo aqueles sonhos que eu falei com o senhor.
consecutivo. E tudo aconteceu. Não demorou muito. Aí, Todos os tá vendo? sonhos Tá foram acontecendo muito rápido. vendo? Tá vendo? Muito rápido. É isso. Muito rápido. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aí, né? Então, vocês aí, ó, que estão em dúvida, quero fazer treinamento. O João Charles fez nível 1 dos anjos. Foi um seminário de final de semana. E ele recebeu todas as ativações. Nós temos uma treinamento completo lá para março, começando dia 5 de março, dia 5 ao dia 11. E agora o pastor Charles está fazendo o treinamento dos 5 ministérios. Embora vai começar ações aí, né? E nós vamos fazer ao vivo aí para vocês aqui do Instagram. Se vocês quiserem, é claro, né? Vê a hora de a gente já ser ativado. Rapaz, tem muita coisa boa vindo aí. Pela oportunidade aí, que sempre quando puder nós estamos aí. Com o tempo a gente vai ser o carregador das suas malas, vendedor dos seus livros, para acompanhar o pai mais de perto. Eu que vou carregar as suas malas aí. Que isso? Não, pessoal, em breve nós vamos estar de volta. Vamos sim. Vamos em breve nós vamos estar de volta lá em Itacuruçá, fazendo o nível 2 dos anjos. Itacuruçá é ali, região do Costa Verde, região do Rio. Isso. Então você do Rio aí fica ligado aqui nas redes sociais, tá? Nós vamos postar. Tamo junto, apóstolo. Deus te abençoe. Manda um abraço aí para a apóstola Soraya. O Dan aí. Coração de Passou aí que está próximo de chegar. Manda um abraço aí para todos, tá, querido? Tá. Dia 2 de março. Da visão. Tchau, Davi. Ai, Davi. Grato, um abraço, meu apóstolo. Com Deus, querido. Outro. Deus abençoe. Amém. Abraço aí, pastora Dani. Deus abençoe. Raquel. Tá. Mandou um abraço para você. Com Deus. Outro. Amém. É isso aí, meu povo. Deixa eu apresentar vocês que estão aqui pela primeira vez. Ó, tem gente que está pela primeira vez nossos livros, As 3 Dimensões da Oração. Isso aqui é para você ficar aleluiado, tá? Ó, aqui, ó. Você vai entender a mecânica da oração. A oração ela é feita em 3 níveis. Pedir, bater e abrir-se-vos-á, tá? Olha só, olha os códigos que eu estou liberando para você. Tá? O tabernáculo ele é feito em 3 níveis. Átrio, Santo dos Santos e Santíssimo Lugar. E você é tricotônico, espírito, alma e corpo. Se você entender, né, quando você entra para orar, que o átrio, o tabernáculo, que é Cristo, que é a primeira dimensão, está relacionado à tua carne, você vai falar assim, ó, eu não posso parar mais com 5 minutos orando. Nem com 10. Se você entender que a tua alma, ela corresponde ao Santo dos Santos, que está além dessas 5 colunas aqui, ó. Se você entender isso, você vai falar assim, eu não posso parar com 30 minutos mais orando. É a alma, tem que liberar perdão, ódio, mágoa e ressentimento. E aí você vai finalmente entender que você tem que estar além do véu que está aqui dentro, ó. Porque você é espírito, o seu espírito está conectado com o eterno, com o Senhor. Então você precisa de um certo tempo orando, tá? Tá aqui, ó. Quem quiser adquirir, enviamos para todo o Brasil, tá? Livro Os 5 Ministérios, os Dons da Ascensão de Cristo. Apóstolo Léo, o que é isso aí na capa? O que esses homens estão sem camisa? Né? Estão sem camisa, tô vendo aí, ó. Olha aí, o que é isso? Ezequiel 37. Aqui são os 5 ministérios sendo restaurados e sendo devolvidos. Aqui eu tenho uma linha cronológica que vai do ano 312 até os dias atuais, para você entender o que aconteceu com os 5 ministérios. Você precisa entender, bom? O que aconteceu com os 5 ministérios? Bom, apóstolo, eu vou aprender sobre os 5 ministérios? Vai. São 170 páginas de muita informação. Você vai saber o que é o apóstolo, o profeta, o pastor e o mestre. Você vai falar assim, ó, então eu sou isso. Então eu sou pastor. Então eu sou mestre. Então eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Ok? Envia para todo o Brasil? Todo o Brasil. Entre em contato comigo, vou botar meu número aqui de novo, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó?
é só você mandar mensagem para mim, tá? Eu quero entrar, apóstolo, aí nesses níveis aí de sobrenatural. Vem fazer o treinamento. Primeiro, treinamento dos 5 ministérios. Você vai estudar um mês e meio comigo, quase 2 meses. Você vai entender todos os fundamentos dos 5 ministérios, tempo cronológico. O que aconteceu? Eles sumiram da igreja. Por que a igreja se tornou pastoral? Você sabe dizer? Está tudo aqui. Bom, prejuízo. Por que a igreja, né, vivenciou aí o ministério pastoral e trouxe tanto prejuízo, né? Você vai descobrir tudo isso, irmão. Tá tudo aqui. O livro foi todo revelado, tá bom? O livro dos anjos. Eu estou sem livro aqui. Eu estou na parte de cima aqui, no quarto aqui das crianças aqui, mas o livro dos anjos está lá embaixo, tá bom? Tem também o livro dos anjos. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do ministério angelical, é só estar entrando em contato comigo, tá bom? Apóstolo Nádia Barreto. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a nossa live de hoje. Espero vocês tenham gostado. O que mais me importa aqui é vocês entenderem o testemunho do apóstolo. Estou falando apóstolo Charles. Pastor Charles, vocês entenderem o que aconteceu com ele, entenderem o nível de guerra que ele enfrentou e que ele saiu vitorioso, tá? Numa batalha de conquista de territórios, tá? Que foi feita debaixo de uma unção apostólica, debaixo de um comando apostólico, de um general, né? Eu não falo isso por nenhum tipo de... tá falando... Não, não. Eu só quero que você entenda, porque os apóstolos, eles se confinaram às suas igrejas e vivem só na esfera das curas e milagres. Tem que ter cura, tem que ter milagre. Não, irmão. Nós somos chamados para libertar nações, irmão. Nós somos chamados. Nós falamos de tudo isso aqui nos nossos treinamentos. Tá bom? É isso aí. Bom, hoje é terça-feira, tá? De repente, quinta-feira, sexta-feira, não sei. A gente está voltando aí com mais alguma live. Tá bom? E é isso aí. Deus abençoe. Muito obrigado. Você que permaneceu aqui até agora. Tá? A live vai ficar gravada aqui no Instagram, mas nós vamos colocar ela no YouTube, tá bom? Então fique atento que ela vai para o YouTube, talvez amanhã, tá bom? E é isso aí. Alguma pergunta, pessoal? Rapidinho aqui, só para saber. De repente eu estou encerrando aqui, mas alguém quer fazer alguma pergunta. Pastor Dioclésio, Deus abençoe, meu querido. Eu acho que ninguém quer perguntar nada, não. Amém. Amém, então amém. Amém. Shalom. Boa noite. Deus abençoe.